Olá, sou o professor Júlio César Sanches e venho fazer um convite a você. Venha fazer o curso totalmente gratuito aqui na CBEL para a primeira fase da OAB. E venha fazer a segunda fase conosco. O professor Júlio está aqui na segunda fase em Direito Civil. Venha fazer comigo a segunda fase, vamos passar juntos nesse exame da OAB, eliminar essa OAB e com certeza ter sucesso na carreira profissional. Acesse o site da CBEL, www.cbel.com.br, vários cursos jurídicos práticos para você. Tem a Escola da Formação Jurídica, é um projeto realmente preocupado com o advogado iniciante, com o advogado mais experiente que quer mudar de área, então essa é a preocupação. E aquele advogado que quer se atualizar também. Então, todos os cursos que você imagina, todos os ramos, está lá no site da CBEL, tá bom? Tudo com professores didáticos de alto nível para te ajudar. Olha só que interessante, ó, a CBEL é gratuito, então ajude a divulgar. Faça inscrição no nosso canal aqui. Esse canal da CBEL tem um sininho do lado, se você clicar você recebe a notificação também. Muito importante você fazer essa inscrição porque nós temos aí um lançamento de 2 a 3 vídeos por semana, tanto de prática jurídica como concurso público. Aqui na CBEL, vários cursos gratuitos, tá bom? Tem função social CBEL. Você que precisa do professor Júlio, meu e-mail é julio.professor.direito@gmail.com julio.professor.direito@gmail.com. Se você precisar e que quiser ser amigo do professor no Facebook, Júlio Sanches, com 0 final, hein? Júlio Sanches, 2. 2 porque batemos aí mais de 5.000 alunos, né? Então, o 2, Júlio Sanches 2, você será um amigo do professor no Facebook, tá bom? Convite especial. Vamos falar então de processo civil, matéria importantíssima, matéria que faz toda a diferença na sua vida profissional e para exame da OAB. Quando eu falo de processo civil, vamos gabaritar, não tem desculpa. Já conseguimos, fui contratado pela CBEL aqui, porque nós conseguimos aí, praticamente em 3 turmas passadas e outros cursos, gabaritar processo civil. Aqui na CBEL não vai ser diferente. Então, juntos vamos gabaritar. Preste atenção, tá bom? Professor, o que é processo civil? Processo é um conjunto de procedimentos e atos pré-determinados. Como assim, professor? Então, quando eu falo de processo, olha que interessante, ó. Processo, conjunto de procedimentos mais atos. Então, processo é o conjunto de procedimentos e atos processuais pré-determinados. Como assim, professor? Não entendi. Se você for reparar, processo é um conjunto de procedimentos. Processo civil é um conjunto de procedimentos cíveis. Processo penal, mesma coisa. Conjunto de procedimentos penal, né, do direito penal. Tem o processo do trabalho, conjuntos de procedimentos da justiça do trabalho. Processo você vai guardar na sua cabeça, nada mais é que procedimentos. E esses procedimentos são pré-determinados. Por que pré-determinado? Porque no processo eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso iniciar um processo do jeito que eu quero. Ah, vou iniciar o processo, vou começar com uma contestação. Não. Se você é autor, você não inicia com uma contestação. Se você é autor, você inicia com uma inicial, uma petição inicial, que está lá no novo CPC, foi mudado, o novo CPC 319. Então, se você é autor, você vai iniciar com uma petição inicial que vai realmente seguir os requisitos do 319 do novo CPC. O autor faz inicial, o réu faz contestação ou as respostas do réu. Por isso, o conceito mais correto e mais prático e mais bonito e mais fácil de guardar de processo é o conjunto de procedimentos, são vários procedimentos, e atos pré-determinados. Porque se você for ver, os atos no processo, o ato do advogado, o ato do juiz, os atos do auxiliar da justiça, os atos do MP, os atos de todo mundo, são pré-determinados. Então, processo é um conjunto de procedimentos e atos pré-determinados. Pronto, não tem conceito melhor, hein? Você lembrou de processo, lembrou de procedimentos e atos pré-determinados. Atos compulsórios são obrigatórios. Professor, por que atos? Porque eu não posso fazer o que eu quero. Olha que interessante, ó. Então, já sabendo a coisa do começo, sabendo o que é processo, agora sim, sabendo o que é processo, eu posso saber qual que é o caminho da roça. E agora sim, vamos entender e gabaritar processo civil. Já sei que o grande conceito de processo nada mais é que conjunto de procedimentos e atos pré-determinados. E agora vamos estudar cada um deles. Nada mais, nada menos, é isso que faz a nossa matéria. O processo civil, ele traz o conceito de processo e estuda cada ato pré-determinado. Vamos para o primeiro então, vamos lá, juntos, hein? Primeiro ato pré-determinado. Qual que é, professor? Aqui, ó. Petição inicial. Onde eu acho isso, professor? Aqui, ó. Artigo 319.
Ah, não é o 282? Não, esquece, o 282 morreu. 282 ficou no passado, antigo CPC. Hoje nós temos um novo código, um código com a cara da Constituição Federal, né? Então esse código mudou, então fica atento, hein? Então mudou o código. Artigo novo, 319 do novo CPC. Olha que interessante, tá? Olha aqui que bonito, hein? Vamos lá, juntos agora. Professor, petição inicial. O que é essa petição inicial? Petição inicial é a peça inaugural de um processo. Petição inicial é a peça inaugural de um processo. Petição inicial, quem tem legitimidade para propor é o autor, ou os autores, né? O autor ou os autores. Essa petição inicial deve seguir requisitos. Diz a lenda que pode ser feita até no papel de pão, viu, Paulo? Diz a lenda, mas na verdade todo mundo faz no Word, né? Hoje processo digital. Mas não importa onde você faz, se é no papel de pão, se é no papel sulfite, se é numa caixa, né? Se é um papelão, não importa onde você faz a sua petição inicial. O que importa é que você tem que fazer a petição inicial respeitando os requisitos do 319. Professor, o que é esse 319? Olha só, isso aqui é um vademécum, olha só, vademécum encapado para não fazer propaganda de editor, hein? Não pode fazer propaganda. Vamos lá, ó. Quando eu falo do 319, você que está nos assistindo, é importante você ter um vademécum em mãos, tá? Para acompanhar a aula, isso ajuda muito e faz toda a diferença. Olha só, 319, a petição inicial indicará o juiz que é dirigida, ou seja, isso chama endereçamento. Toda petição inicial tem endereçamento. Endereçamento para quem eu vou mandar, para quem eu vou dirigir. Olha só, então, o juiz ou a que é dirigida, isso chama endereçamento. Endereçamento nada mais é o que você já está acostumado. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz. Então, isso você já está acostumado. Toda petição inicial tem endereçamento. Olha só, toda petição inicial, ainda no 319, tem que ter o preâmbulo. O preâmbulo nada mais é que a qualificação do autor, do réu, o nome da ação. Então, a petição inicial, eu vou desenvolver ela com endereçamento, depois com o preâmbulo, que nada mais é a apresentação do autor, do réu e do nome da ação, ela tem que ter. Isso é requisito, hein? É requisito conforme artigo 319 do novo CPC. Olha só, depois aparece aqui os fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Toda petição inicial tem que ter os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Fatos é a historinha, os fatos, a história. O que aconteceu, muito importante aqui no processo civil, e os fundamentos, né, os fatos, fundamentos. Fundamento é o que eu vou achar no direito, o direito material. Quando eu falo do estudo do direito processual, ele depende do direito material e o direito material depende do direito processual, porque só ocorre a alta aplicabilidade do direito, ou seja, só vira processo quando ocorre o encontro dos dois, tá? Olha que interessante também, ó. Então, os fatos e fundamentos jurídicos. Fundamento é o que aprova você, inclusive na segunda fase da OB. Fundamento é o que a OB traz de quesitos e se você acertou os quesitos, a maioria deles você passa na OB. Então, lá na segunda fase, só um comentário, se você quer passar na prova BICAI inicial, capricha sempre nos fundamentos. Então tá aqui, fato, fundamento e pedido. Então falamos do endereçamento, petição inicial tem que ter, fato, fundamento e pedido, e também o pedido com as suas especificações. Tudo que o professor está falando aqui são requisitos, não pode faltar de jeito nenhum na petição inicial, é requisito, então fique atento em relação a isso. Toda petição inicial também tem que ter o valor da causa, toda inicial tem que ter o valor da causa, isso é muito importante. Além do valor da causa, as provas em que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos. Então, toda inicial tem que ter as provas, né? Provas documentais e provas, informar o interesse de uma prova oral, né? Isso numa audiência que o professor vai explicar melhor na teoria das provas, tá? Então fique atento. Olha que interessante também, ainda no 319, aparece para nós aqui a opção da realização da audiência ou não de conciliação. Isso é uma novidade que eu peço sua atenção, uma atenção especial. O novo CPC, o novo Código de Processo Civil, ele está muito preocupado, está com a cara da Constituição Federal e está muito preocupado também com a conciliação. Então o novo CPC ele traz à tona uma nova audiência, a chamada audiência de conciliação e mediação. Audiência de conciliação e mediação. Essa audiência ela tem a função, o objetivo de gerar celeridade processual, colocar fim ao litígio. Então realmente achei sensacional essa questão da audiência. Perceba que aqui no 319, que são os requisitos do novo CPC, quando eu falo 319, você é obrigado a se manifestar, se quer ou que não quer. Você não é obrigado, autor, falar que quer. Você é obrigado a se manifestar. Tem que se manifestar a respeito da audiência de conciliação. Muito importante você saber disso, tá? Olha só, ainda nessa inicial, é o começo de tudo,
né? Você é obrigado agora a colocar aí a informação a respeito da audiência de conciliação, o fato de se manifestar se quer ou não quer, muito importante isso. Aparece também a opção do autor pela legislação, então de audiência de conciliação ou não, de mediação e conciliação, um novo nome, e aí depois aparecem os incisos. Então, o processo se inicia com a inicial. Olha que interessante, ó. Para a primeira fase e para a segunda fase da OAB, vou te dar uma dica aí, hein? Cuidado, cuidado, porque a grande novidade na inicial é realmente a obrigação de se manifestar a respeito da audiência de conciliação, se sim ou se não, se quer ou se não quer, tá? Segundo passo, vamos dar mais um passo aqui, vamos trocar até de cor, aqui, vamos colocar um azulzinho aqui, olha que bonitinho aqui pra ficar, hein? Ó, segundo passo, chegamos, hein? Chegamos nas respostas. Respostas do réu. Olha que beleza, hein? Professor, quais são as respostas do réu? Né? Aí vem a grande pergunta. Nós temos uma grande confusão em relação a isso, né? Respostas do réu, eu tenho 5 respostas do réu. A primeira resposta, a mais utilizada, é a contestação. Contestação, você quando nasce no mundo jurídico, você já fala contestação, defesa, já cai a ficha. Mas esquece das outras respostas, e aí que mora o perigo para o exame da OAB. Respostas do réu nós temos 5, hein? Primeira, a contestação. Segunda, a reconvenção. Na nova contestação, eu usufruo da reconvenção dentro da contestação, né? Então, ocorreu uma alteração muito importante, que é a situação realmente da mudança da contestação. A inicial teve uma alteração importante, que é o fato de se manifestar a respeito da audiência de conciliação e mediação. Então, é um fator importante. A inicial também, além desse fator, na qualificação você pode colocar o endereço eletrônico também. Então foi uma outra informação importante. Além de você colocar o endereço eletrônico na inicial, no preâmbulo, você pode também mencionar união estável, que no passado você não podia. Então o novo CPC explica isso. Olha que interessante, olha que bacana. Na contestação, as principais alterações, se você perguntar, professor, qual foi a peça que mais alterou com o novo CPC? Sem dúvida nenhuma, é a contestação. Porque na contestação, mais que a própria defesa, a mais conhecida, mais utilizada, ela virou uma ferramenta, um mecanismo para levar ao judiciário qualquer impugnação. Então, se eu impugnar o valor da causa, fizer uma impugnação do valor da causa, vai na contestação. Se eu impugnar a suspensão e impedimento do juiz, vai na contestação. Se eu fizer uma reconvenção, que é o contra-ataque, um contra-argumento, vai na contestação também. Então, veja, qualquer situação vai na defesa. Então, o réu tem agora a contestação não só como defesa, mas o grande instrumento de levar qualquer informação ao juiz ou ao poder judiciário, tá? Respostas do réu, então. Eu tenho a primeira, vamos lá. A primeira que nada mais é que a contestação. Contestação. Professor, onde eu acho a contestação? Olha só, pego o vademécum, vamos lá no vademécum, juntos, hein? Ó, então contestação, a tão sonhada, a tão conhecida contestação, onde que tá agora, professor? Mudou, hein? 319 é inicial. No passado era artigo 300 a contestação, né? Agora mudou, é o 335. Então a contestação você vai achar no 335. Tudo sobre a sua contestação, artigo 335. É lá que você vai achar. Faça uma leitura do 335, vai te ajudar. Essa contestação eu posso incluir tudo agora, dentro dela até a reconvenção. Então a primeira resposta que nós temos é a contestação. A contestação, eu vou fazer uma defesa direta, e posso fazer uma defesa indireta também. Na contestação, eu vou usufruir também da prescrição, da defesa em relação se ocorreu a prescrição do direito de agir do réu, né, na verdade do autor, ou não. Como assim, professor? Nós temos o Código Civil que trata de prescrição, realmente o Código Civil, em regra, 10 anos a prescrição, e nós temos alguns prazos diferentes, né? 3 anos, prescrição de 2 anos, prescrição de 1 ano. Por isso você deve fazer uma leitura. Quando fala de prescrição, faça uma leitura realmente do Código Civil, o artigo 106, né? 106. Faça uma leitura do artigo 106, o professor confirmar aqui, 106. Esse artigo aqui vai te ajudar em relação à prescrição. É 105 e 106. Vamos só confirmar aqui, ó. Tudo que você quer saber sobre prescrição, você vai achar ali. Então, em matéria processual é muito importante, porque a prescrição é a perda do direito de ingressar com a ação, né? Então você não tem mais o direito de ingressar com a ação. Então, quando você fala do Código Civil, esse artigo é muito importante, porque ele traz a informação, olha só que interessante, ó, das prescrições. E isso vai te ajudar muito a saber o que está prescrito ou o que não está prescrito. Então tá aqui, ó, é isso mesmo. Então trata da prescrição, os artigos em diante ali, ó. Então tudo isso você vai dar uma olhadinha. Então prescrição, Código Civil mesmo que vai te ajudar. Então,
A contestação, você vai trabalhar com a matéria de defesa direta, né? Direta. E a matéria de defesa indireta, ou seja, prescrição, né? Vícios processuais, é assim que você vai trabalhar. Nós temos ainda nas respostas do réu, além da contestação, nós temos a segunda resposta do réu, que nada mais é que a própria reconvenção, que o professor já tinha falado. Essa reconvenção nada mais é que o contra-ataque, o contra-argumento, e isso ajuda muito, porque quando você bateram no teu carro, que a pessoa te processa, ela bateu, ela foi culpada, mas ela te processou. O que você pode fazer? Nesse momento que você recebeu a notificação, ou melhor, a intimação, né? Não vamos falar de intimação, porque intimação são dos prazos processuais. O termo mais correto, mais adequado, é realmente a citação, hein? Esse é o termo, tem vários termos aí, mas no processo civil o termo mais correto é citação. Citação é a primeira vez que eu levo à tona, né? Que eu levo conhecimento ao processo, ao réu. Então o correto é falar a citação. Intimação são atos processuais. Professor, qual que é a diferença de citação e intimação? Citação sempre é a primeira vez. Né? A primeira vez que eu recebo uma citação é porque realmente eu estou tomando conhecimento naquele momento. Então, estou sendo citado. Intimado, você já sabe do processo, você só está sendo avisado dos atos processuais, essa é a grande diferença. Nas respostas do réu, então, nós temos a contestação, temos a reconvenção, reconvenção contra-argumento, contra-ataque, é a defesa, só que é uma defesa atacando, né? No passado, a reconvenção era uma inicial, feita de forma autônoma, hoje não, é dentro da contestação. Ah, professor, ficou estranho, mas é a realidade, né? O que você tem que fazer na reconvenção é colocar do pedido, da procedência da reconvenção, do pedido da reconvenção. Por quê? Reconvenção eu peço procedência, contestação eu peço improcedência do pedido do autor. Reconvenção é o contra-ataque, é o contra-argumento. E ela hoje é utilizada dentro da contestação, mas é uma resposta do réu, tá? Então, reconvenção você vai guardar assim, é o contra-ataque. Você me processou e eu processo você. Olha que interessante, na reconvenção você vai ter que fazer uma defesa. Vai ter que fazer uma defesa porque eu também estou te processando, né? Então, fica aquela defesa dúbia, né? Vai ter uma defesa e uma inicial. Você me processou, o que eu fiz? Eu fiz a contestação e dentro da contestação eu fiz a reconvenção. Então você também vai ter que fazer uma contestação da reconvenção. Olha que interessante, é o contra-argumento, é o contra-ataque. Então nós falamos da contestação, falamos da reconvenção, vamos falar da terceira aqui, hein? Reconhecimento jurídico do pedido. Reconhecimento jurídico do pedido, nada mais, nada menos, quer dizer o quê, professor? Reconhecimento jurídico do pedido quer dizer que eu reconheci, eu confessei. Eu reconheço que você me processou, eu reconheço que você está certo. Professor, mas que defesa é essa? Meu Deus do céu, eu vou pagar um advogado para fazer isso, eu vou matar esse advogado. Muitas vezes, a melhor defesa é a confissão. Você atropelou alguém, vou bater na madeira, né? Você atropelou alguém, tem filmagem para todo lado, um monte de testemunha e você não tem testemunha nenhuma. Você está totalmente errado, você não tem defesa. Vai mentir? Será que vale a pena? Então, muitas vezes, pode ser que a melhor defesa é falar assim, olha, eu sou autor, eu realmente errei, e eu quero realmente reconhecer que eu errei. E você vai evitar uma condenação maior de dano moral, de sucumbência, né? Então, isso é fato. Então, é muito importante você saber que quando eu falo realmente de processo, nós temos a inicial, que é o centro das atenções, o início de um processo, né? Realmente o processo, ele ocorre quando existe uma inicial, sempre tem uma inicial por parte do autor. Nas respostas do réu, realmente o réu sempre apresenta contestação, mas também um instrumento muito utilizado é a reconvenção. E aí essa terceira opção de resposta do réu, muitas vezes esquecida e muita gente erra na OB. Reconhecimento jurídico é resposta do réu, hein? Então preste atenção. Professor, quantas respostas do réu nós temos? 5. Falamos quantas até agora? Primeira, contestação. Segunda, reconvenção. E terceira, reconhecimento jurídico do pedido. Reconhecimento jurídico do pedido. Então, cuidado, hein? De 5, falamos agora a terceira, né? Reconhecimento jurídico é confessar. Isso é reconhecimento jurídico, confessar. Fique atento em relação a isso, tá bom? Com muito carinho o professor está falando para você, porque reconhecimento jurídico do pedido cai e muita gente erra em virtude disso, né? Por falta de conhecimento. Lembra você que a inicial, o autor pede a citação. E o réu é citado. Depois de ser citado, ele vai apresentar uma das respostas do réu. Citação é feita via postal. No novo CPC, a regra é via postal. Via postal, né? Via correio, que é a mesma coisa. Eu posso usufruir ainda via diligência de oficial de justiça, que é comum, e posso usufruir da terceira opção, que é a citação por edital. Então, quando eu falo de citação, nós temos 3, hein? 3 citações. A primeira, oficial de justiça, a segunda via postal, via correio,
E a terceira, edital. Edital é uma citação fictícia. Não é tão fácil sair utilizando citação para edital. Muito utilizada nas ações de uso capião. Não é tão fácil sair utilizando, mas é uma ação importante. Então, fique atento em relação a isso. Quando eu falo da citação, o réu tem que ser citado para apresentar as respostas do réu. E fique atento ao prazo dessa resposta. Lembra você que o prazo mudou. Isso é objeto de prova, hein? Atenção, hein? Hoje nós não contamos mais os dias corridos. Hoje a contagem de prazo processual aqui no processo civil são dias úteis. Professor, isso é ruim, isso é bom? Isso é ótimo. Porque o advogado no final de semana pode descansar, né? Então, hoje ele pode descansar porque no passado, sábado e domingo contava, era dia corrido, ia correndo, dias corridos. Hoje a contagem de prazo processual civil é dias úteis. Preste atenção nisso, dias úteis. Você vai achar duas informações importantes. O advogado, quando está entrando em depressão, basta fechar o vademécum e abrir 219 e 220, hein? Quando está em depressão, ele faz isso. Por quê, professor? Porque 219 e 220 ele vai achar a mudança do prazo processual, dias úteis, então sábado e domingo ele não trabalha, e ele vai achar também, entre 219 e 220, ele vai achar, além disso, as férias, né? As férias forenses. O fórum, a partir do novo CPC, fecha dia 20 de dezembro e abre dia 20 de janeiro. Olha que beleza. Cura depressão ou não cura? Cura depressão, né? Então, se o advogado tiver depressão, faça isso. Olha que importante aqui. Vamos voltar aqui, olha que interessante. Entre a petição inicial e as respostas do réu, aqui no meio, pegar a caneta para destacar aqui, ó, aqui no meio vai ter a citação, certo? Professor, eu gosto de falar intimação. Não, fala intimação que tá errado, hein? Citação. Primeira vez que o réu toma conhecimento de um processo, citação. Intimação, ele já tem conhecimento do processo, são os atos processuais, então fique atento. A citação ocorre via oficial de justiça, via postal correio, que é a mesma coisa, e via edital. Tem aquela citação da hora certa, cuidado, hein? Citação da hora certa não é a quarta opção. Nós só temos 3 formas de citar alguém. Citação de hora certa é a citação que o oficial de justiça faz. É uma citação que o oficial de justiça vai atrás do réu, não acha ou percebe que ele está se ocultando, aí o autor ou o próprio oficial de justiça faz a citação por hora certa, ou seja, ele marca o horário. Ele fala assim, olha, vim citar o Pedro. O Pedro não está aí? Estou desconfiando que o Pedro está se escondendo, então amanhã eu volto às 2 horas, se não tiver, vou dar como citado. Isso é a citação por hora certa. Então, citação, nós temos 3, não 4, hein? Hora certa, o oficial de justiça que faz, então não vou contar com mais uma. Citação, fique atento. Via postal, via correio, via oficial de justiça a segunda e via edital a terceira. Só 3 citações. Após a citação, olha que interessante, desconsidera o edital, porque é uma citação fictícia. Após a citação, o réu vai apresentar as respostas do réu. A primeira nós falamos, que é a contestação. A segunda, a reconvenção. A terceira, reconhecimento jurídico do pedido. Ah, professor, fala a quarta, tô curioso, fala a quarta. Falo. A quarta é o desmembramento do polo ativo da ação. Então a quarta opção é o desmembramento do polo ativo da ação. Como assim, professor? Eu não vou entender isso nunca. Vai entender sim, não tem jeito. Aqui na CBEL, aqui você vai acertar é tudo, ó. Então, vários autores, olha só. Vários autores. Processa um réu. Olha o réu aqui, o coitado aqui, olha lá. Professor, é muito fácil defender esse réu. Não é nada. Defender um contra vários é difícil. Então, o advogado do réu, olha o réu aqui, ó. Ele pode fazer o quê? Ô juiz, tá difícil de defender meu cliente, hein? Dá uma força aí, dá uma separada. Isso chama o quê? Desmembramento do polo ativo da ação. O polo ativo é o autor. Então o réu, para se defender, ele pede para separar, e o juiz pede para separar. Pode ser um por um, pode ser em blocos. Se o juiz acatar, ele vai pedir para separar. Professor, mas vai dar mais trabalho. Não vai ter uma ação de 60 autores, vai ter 60 ações contra um réu. É melhor defender o seu cliente uma por uma, várias ações mais uma por uma, do que defender todo mundo junto. O Brasil não deu certo essas ações coletivas. Na prática, a ação coletiva não funciona muito, não tem qualidade, tanto na sentença, processual. Então ela não é bem, não tem uma aceitação, realmente não tem. Então, essas ações na prática, normalmente ocorre o desmembramento do polo ativo da ação. E normalmente o juiz que pede isso, hein? O Ministério Público pede também. Então olha que interessante, ó. Isso é desmembrar, separar. Quando você compra um frango na padaria, você fala assim, dá pra dar uma desmembrada aí? Então você pediu pra separar, pra picar o frango, tá bom? Então é isso. Ó, desmembramento é separar. Falamos da primeira então, contestação, a conhecida Bambambam, 335, contestação. Depois falamos da reconvenção. Depois falamos do reconhecimento jurídico do pedido. E a quarta opção nós falamos do desmembramento do polo ativo da ação.
Acabou, né, professor? Não, o professor falou 5 respostas, só falei 4 até agora. A quinta resposta do réu nada mais é que a revelia, hein? Revelia. Professor, mas como assim? Revelia é considerada a resposta do réu? Que absurdo, professor. Verdade. É considerada a resposta do réu. Mas ele não respondeu, ele não se defendeu. Não se defendeu porque não quis, foi citado. Só ocorre a revelia quando alguém sofre o quê? A citação. Sofreu a citação, se ele não quer responder, é um direito que ele tem. E aí eu falo para você, se ele não respondeu, ele vai sofrer a revelia. Seria a quinta opção de resposta do réu. Então, respostas do réu, eu tenho 5. Primeira, contestação. Segunda, reconvenção. Terceira, reconhecimento jurídico do pedido. A quarta, desmembramento do polo ativo da ação. E a quinta, revelia. Professor, onde eu acho isso? Eu quero dar uma lida. 335 é a contestação. Dali para frente você vai achar o restante, tá? Então aparece aqui a reconvenção no 343, e aparece a revelia no 344, e tá tudo ali misturadinho, dá uma olhadinha que você acha com certeza, tá? Então aqui, ó, é um início muito importante do que a gente tá falando aqui, hein? Então, na verdade, quando eu falo aí do processo, tudo começa com a inicial. Depois da inicial ocorre a citação, via postal ou correio, via oficial de justiça, ou ainda por edital, e aí o réu apresenta as respostas do réu, tá? Olha que interessante. Após esse caminho da roça, vamos voltar para o caminho da roça, hein? Professor, o que é processo? Conjunto de atos e procedimentos pré-determinados. É o caminho da roça, né? Não tem aquela música em festa junina? Você gosta de festa junina? Eu gosto, hein? Você gosta, Paulo? Paulo gosta, falou que gosta também, que estamos gravando aqui. Na festa junina não tem aquela musiquinha? Olha a cobra, já passou, porque é o caminho da roça, né? Processo é o caminho da roça. É um caminho que você tem que seguir. É uma escadinha. Se você pular um degrau, você pode cair. O processo vai ser arquivado, vai ser extinto sem resolução do mérito. Então é um caminho, é um procedimento pré-determinado. Após a resposta do réu, ele vai usufruir de uma das 5, após ser citado. Normalmente vai aparecer o quê? Vai aparecer audiência, ó. Audiência. Opa, que agora ficou bom. Audiência. Essa audiência é chamada de instrução e julgamento. Lembra você que o novo CPC, nós temos 2 audiências, hein? 2. Nós temos a audiência de conciliação e temos a audiência de instrução e julgamento. Professor, qual que é a diferença de uma para outra? A audiência de conciliação nada mais é que uma audiência para fazer acordo. Tanto é que o novo CPC deixou o nome bonitinho. Audiência de conciliação e mediação. Por quê? A tentativa é fazer acordo, resolver o processo, matar ali. O judiciário, a tutela jurisdicional, não trabalha muito. Falta de funcionários, greves, não aguenta mais de tanto processo. Infelizmente, a mídia divulgou há pouco tempo atrás que o Brasil ganhou como os países mais morosos em relação ao processo. Nós temos processos aqui que chegam a durar 12 anos. 12 anos, meu Deus do céu, mas é a realidade. Então, o novo CPC, ele veio para ficar e veio para dar uma acertada nisso, tentar melhorar o que está acontecendo já há muito tempo. A morosidade da justiça que já está famosa. Então, a intenção é conciliar para evitar. Além da conciliação, foram criados outros procedimentos, como também a delegação ao Tribunal de Justiça nos cartórios. Então hoje você pode fazer divórcio, separação, né? Você pode fazer também inventário, agora uso capião recentemente, tudo no cartório. Por que você pode fazer no cartório? É facultativo, pode ser no cartório ou no judiciário. E no cartório tem que ser feito quando não é menor, não tem deficiente no meio, não tem litígio, senão tem que ser obrigatoriamente no judiciário. Mas por que deram mais essa opção? Porque para desafogar o judiciário, a tutela jurisdicional precisa funcionar melhor, então criaram alternativas de solução de conflito para ajudar nesse sentido. Então olha que interessante, fique atento aí. Olha só, então nós temos a audiência de instrução e julgamento, essa audiência é a audiência mais importante. E aqui, ó, após a citação, aqui mais ou menos, ó, nós temos aqui, ó, a audiência de mediação e conciliação. A audiência de mediação e conciliação é feita por um conciliador, mas tudo isso a gente vai ver no próximo bloco e eu espero você.